Fala, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins, Consciência Cósmica e também ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos. Quero dar boas-vindas a você de todo o Brasil e de todo o mundo. Muito obrigado. Quero agradecer as pessoas que estão sempre me ajudando a nossa família, ajudando a família Marins, né? Muito obrigado do fundo do coração mesmo. E generalizando a tudo e a todos, gratidão imensa por estar sempre com a gente. Que prazer. E hoje nós estamos aqui reunidos, né? Estamos aqui reunidos em família para aquele bate-papo descontraído com vocês, pessoal comendo, Marcele comendo, bebendo, Fabiano comendo e bebendo, o Michael aqui no celular e eu só aqui na câmera sem comer, sem beber nada, eu só, né, direcionando aqui. E aí eu quero dar boas-vindas a todos vocês, né? Boa noite. Boa noite, Marcele. Boa noite. Boa noite, Michael. Bom dia. Bom dia. Ah, é verdade, o Michael trocou a noite, pessoal. O Michael, ele tá com a síndrome do vampirismo, né? Ele dorme às 9 e 8 da manhã e acorda mais ou menos 5, 6 da tarde. Então ele tá trocando, né? A gente tem que, digamos, exorcizar o menino para ele voltar a ser humano normal, tridimensional, né? E eu tô aqui com a Marcele. Marcele, você parou de fazer seus desenhos, suas canalizações de desenhos? Parei. Né? Você fez aquela canalização, a Marcele fez o desenho. Lembra quando você ficava de madrugada na cozinha desenhando? E aí você sentia uma energia que fazia você se desenhar, né? E nisso veio a reptiliana, né? Sim. A reptiliana. E é engraçado que a Marcele foi uma das primeiras, não é, Fabiana? Sim. A se, digamos, identificar e saber de sua origem dentro da nossa família. Quando ela disse, você lembra, Marcele? Uhum. Ela falou com todas as letras. Como é que você falou? Você lembra? Não lembro. Que você falou assim, olha, eu sou reptiliana. Ah, é verdade. Não foi? Ela afirmou, Eu sou, né? mas ela falou assim, eu sou reptiliana. Sim. Eu sou uma reptiliana. Isso em 2016, por aí. Sim. Ela tinha o Foi quê? lá A atrás. Marcele tem 17, ela tinha... 11, não, 10, né? Ela tinha 11 anos por 11. aí, né? Ela falou, olha, eu sei que eu sou uma reptiliana. E era uma época em que, eu vou dizer para vocês, muitos poucos tinham coragem de fazer uma afirmação dessa sendo adultos. Em 2016, geralmente você via na internet aí pessoas que se proclamavam reptilianos, né? Eram aquelas pessoas, aquelas barangas horrorosas, né? Parecia góticas, né? Que faltava comer cocô de gato e cocô de cachorro. Dizia que batia em todo mundo, que no astral acabava com a raça de todo mundo, destruía todo mundo, né? E homens reptilianos eram aqueles, olha, não mexe comigo não, que eu não sou barra pesada, sou reptiliano. Mexer comigo vai ter os batedores, os batedores. Os batedores vão pegar e vai bater. Eu falei, vem batedor, vem bater em mim. Você é reptiliano de verdade? Manda seus batedores me bater. Garanto que não chegam nem perto. Uma vez um reptiliano made in China me ameaçou que iria mandar os batedores pegar. Vem, batedores, mas em vez de batedores, vem um reptiliano atrás de mim. Vem, que eu garanto que não vai gostar de vir atrás de mim. Então, geralmente, quando você tinha contato com alguém que dizia ser reptiliano, todo mundo queria ser pleiadiano, Fabiana. Naquela época, todo mundo queria ser lindo, loiro dos olhos azuis, peidadiano, né? O peidadiano. E todo mundo queria ser arcturiano. Quando falava de reptilianos, aí vinha essas coisas grotescas, né? Porque o Chamados a Despertar quebrou esse tabu, essa coisa mental, que reptiliano eram seres ruins, maus, eram seres trevosos, né? Que se alimentavam em sacrifícios de humanos.
como eu disse, que o chamado despertar ele trouxe uma consciência cósmica, onde muitos pais de famílias, homens honrados, dignos, mulheres honradas, dignas, se viram na sua origem reptiliana e viram que ela não era tão monstruosa e diabólica quanto os comerciantes safadinhos da espiritualidade transformavam essa raça, transformando-a como seres tenebrosos, malignos, para ganhar dinheiro nas custas do medo das pessoas. Então, em 2016, uma menina de 11 anos, ela, digamos, não era contaminada por essa espiritualidade podre e absurda, esse esgoto que é a ufologia esotérica, a ufologia espiritualista, como sempre o foi, o esoterismo e todos os espiritualistas. Uma menina pura que nem tinha contato com nada. Simplesmente falou, olha, eu sou uma reptiliana. Com coragem, uma criança afirmando. Uma criança sem, digamos, qualquer tipo, digamos, de pecado, como os religiosos gostam de proclamar. Teve a coragem de se afirmar, eu sou uma reptiliana. Enquanto muitos aí na espiritualidade falaram isso nem pagando. Queriam ser a turma do bem, né? Dos ETs azuis aidéticos azuis. Então eu admirei a Marcele desde muito pequena, quando ela viu os reptilianos pela primeira vez, aquilo mexeu com ela, e com o passar de um certo tempo ela chegou em mim, na mãe, e falou, olha, eu sou uma reptiliana. Até a Fabiana ficou assim, como minha filha? Não foi, Fabiana? Foi assim. E veio gente trabalhando. E o engraçado é que eu já sonhei com eles. E eu via eles em sonho, a Marcele e o Michael, antes de eu te conhecer. Antes de eu conhecer você, eu já te contei isso. Já falou. Na minha adolescência, eu via os dois. Eu via um casal, aproximadamente seus 14, 15 anos, dois jovens, uma menina com vestido e um menino, e eles diziam, olha, nós vamos ser seus filhos. Eu via isso durante a adolescência. Quando eu tinha mais ou menos os meus 19, 20 anos, eles materializavam para mim. Eu vi o espírito. Não vou dizer que materializavam na terceira dimensão, mas nos meus olhos espirituais captavam eles. E quando eu morava sozinho no cômodo, que eu dormia sozinho no cômodo, isso foi um bom tempo da minha vida, de madrugada eles me acordavam. Eu estava deitado naquele breu e eles me chamavam, Marcelo. E quando eu abri os olhos, estava aquele rapaz e aquela moça. Mas eu falo rapaz, moça é como se fosse de 20 anos, 18, 17, já adultos, conversando, e nós ficávamos, um tempão conversando na madrugada. Coisas inimagináveis. Mas me causava um pouco de medo. Eu vou confessar um pouquinho a vocês, porque eu ficava com medo de ser algum espírito zombeteiro, mas eu já conversava com espíritos a minha vida desde os meus 7 anos de idade, né? Embora eu ainda religioso, mas eu conversava porque eu ficava conversando horas, a madrugada inteira com eles, e eles desapareciam e iam embora. Chegava às vezes de eu ligar a luz do banheiro para ter uma penumbra bem clara, porque se ligasse a luz do banheiro praticamente ficava claro o cômodo inteiro, não era? Sim. Para mim poder conversar com eles, e eu conversava com eles na madrugada, olho a olho, lembro disso direitinho. E eles diziam, nós vamos ser seus filhos aqui. E não deu outra, veio um casal, né? Veio a Marcele, depois veio o Michael. E eu comecei esse trabalho no despertar de consciência cósmica. Vocês puderam ver que eu digo, né, que quem começou esse trabalho foi a Fabiana, né? Porque a Fabiana sonhava com reptilianos, né? Sim. Sonhava com reptilianos. Quando criança via aquele semblante, aquela face que nós falamos no vídeo sobre você. Você via aquele ser todo cheio, como se fosse espinhos, caroços, né? Ela contando. E sonhava com reptilianos. E eu achava aquilo ali meio absurdo, né? Falava, poxa, mas sonhar com seres assim. E foram se passando-se os anos até a sua visão na cozinha, né? Sim. Que você levantou e foi até... Você estava dormindo e de repente o sono acabou? Sim. É como se tivesse acabado, não é? É, porque eu levantei, né? Eu me vi levantando. E aí eu fui andando devagarzinho, porque Sem medo? mas eu sabia que tinha alguma coisa ali. Você sabia que alguma coisa estava lá? Sabia.
Tanto que eu fui andando bem devagarzinho. Sabe quando você tá no quarto dormindo, aí você Sim. levanta, aí você sabe que tem alguma coisa aqui lá na cozinha, aí você vai pé por pé, assim, devagarzinho? Sim. Foi nesse sentido, assim. Então eu fui devagarinho, bem devagarzinho. E aí, quando eu cheguei na porta do portal, entre a sala, né, e o cômodo da cozinha, que era bagunçado, né, então, entre os dois cômodos, aquele portal, eu vi aquele ser vermelho imenso lá. E ele lamentando. Ele estava lamentando, porque estava demorando? Era, porque demorava demais, e ele estava lamentando, mas... E o Marcelão deitado, roncando... Com um cômodo cheio de imagens de Jesus e Deus, lendo Bíblia todo dia, alucinado, acreditando que um dia Deus ia operar um milagre na vida dele e ele ia prosperar na vida. Era assim. E esse ser estava lá na cozinha. E ele lamentava, mas como... O que te chamou atenção assim foi nele? o lamento dele, né? Ele estava chorando? Sim, parecia um choro, mas né? não era um choro. Não, porque eu acredito, assim, na hora parecia um choro. Sim. Mas, lógico, ele não tinha porque ele tá ali chorando, mas né? ele estava lamentando. Mas o lamento dele era choroso, entendeu? É aquele lamento de falar que estava demorando demais. Porque algo já tinha que estar acontecendo, né? Algo já tinha que estar acontecendo. Já devia estar acontecendo algo e estava atrasado. Estava atrasado. A sensação foi essa, que alguma coisa ele queria que tivesse acontecendo e estava, tipo, empacado, né? Tava ali estacionado. Sabe o que me chama a atenção? Qual foi a coisa que mais chamou a atenção nessa visão? Dele? O que mais chamou, bom, além da presença, né, grandiosa dele ali, um ser vermelho, muito vermelho, que para o espiritual, para a religião, para qualquer pessoa na Terra terrestre, é o diabo, né? É o diabo. O que pode ser de qualquer país ou qualquer lugar no planeta, se você falar que viu um ser vermelho com chifres enormes na sua cozinha, você viu o capeta. E o detalhe que de uma certa forma, que te chamou a atenção dele? É que ele tampava o rosto, né? Tampava assim? Isso, ele não deixou eu Mas ver o você rosto fala dele. Ele não deixou você ver o rosto? Não, ele não permitiu. Mas a mão dele era muito grande? Então, o que mais me impressionou foi as mãos, porque como eu olhei no rosto dele, né? Eu não conseguia olhar para outro lugar ali naquela cozinha, eu não sei nem se tinha mais. Outros ali? Se tinha outros, eu não sei. Eu sei que eu olhei para ele, né? Ele era muito grande, então eu fiquei de baixo para cima olhando para aquele ser imenso, que praticamente tomava conta da cozinha inteira, ali do chão ao teto, né? Eu acredito que ele devia ser maior, mas ali ele tomava conta. E eu olhando no rosto dele, como ele não estava permitindo eu ver... Ele não permitia você ver o rosto dele? Não, ele não permitia. A mão dele chegava a tampar inteirinha a face dele? Toda. Tão grande? Isso, ficava tampando tudinho. Você não via nem a pontinha do queixo, nada? Não, nada. Ela fechava assim tudo? Isso, uma mão fechou, só? Uma mão, isso. Ela fechou tudo. Então vinha as garras, né? Assim, aqui. Tava assim, igual você fez assim. Então veio, eu vi aqui, né? Você vê aqui um pouco do pescoço aqui, mas as mãos, ele fez uma forma que realmente ela tampou tudo. Não dava para ver a boca, se ele tinha os dentes, né? Não consegui. Acredito eu, Marcelo, que ele não quis me assustar. Eu tenho uma outra versão. Eu tenho uma outra versão para isso, que eu queria falar até com vocês. Ele não queria se mostrar. O que eu já ensinei vocês quando vocês viram um alienígena? Qualquer alienígena? Reconhecer a energia dele? Peraí, quando você vê um alienígena, eu já ensinei para vocês, como no canal também. A primeira coisa quando vocês fizerem contato com um ser... Olhar nos olhos. Você tem que olhar nos olhos dele. Sim. Porque se você não olhar nos olhos dele, você vai ter medo, pânico e você pode até surtar. Você viu um ser alienígena, corre e olha dentro dos olhos dele, porque ele vai fazer uma conexão energética que podemos chamar de espiritual. E quando você faz uma conexão espiritual energética, funde a consciência. Você sabe, você começa a ver ele
de onde ele veio, o que ele é, você vê a essência do ser. Então esse ser, a meu ver, ele se negou a fazer uma conexão com você para você não ver quem ele era. Você não pode pensar assim? Acredito. Que ele poderia ter estampado, tipo assim, se você visse os olhos dele, ou fizesse a conexão de alma ou conexão energética, você saberia quem ele era. E ele não queria que você soubesse quem ele era. Não era o momento, né? Não era o momento. Isso não faz sentido? Sim. Que todo ser alienígena, ele fica estático olhando para todo mundo. Nunca um contato alienígena, eles tampam o rosto, nenhum ser tampa, ou nem espiritual, ser da dimensão. Geralmente eles te olham e ou sorriem, ou eles olham dentro dos seus olhos, ou te intimidam com o olhar. Então um contato, digamos, espiritual, alienígena ou astral, eles nunca fazem isso. Porque este ser, creio eu, ele não queria que você soubesse quem ele era. É porque ele não deve ser desconhecido, né? Ele poderia ser alguém que você falasse assim, o quê? Você? Né? É você esse, então? Então, por isso, o típico comportamento deste ser é totalmente atípico, ou seja, anormal para a aparição de um ser. Geralmente os seres, ou eles aparecem para um contato, ou eles aparecem para amedrontar, mas o ser, ele nunca nega a sua face. Ninguém vai falar assim, eu vi assim, eles não negam, geralmente eles se mostram. Alienígenas, eles fazem contato. Então, tanto que todos que você já viu, Michael, eles estavam olhando nos seus olhos, não eram? Faziam você. Tanto que você chegou a ver até o cosmos no olho de um. Não é verdade? Você, nas suas experiências, Marcele, alguma vez algum negou a face ou simplesmente eles fazem você fixar dentro dos olhos deles? Fica olhando bem nos olhos. Então, esse tipo de comportamento é algo muito atípico, não é normal. Então, este ser não quis deixar você ver quem ele realmente era. Porque alguma coisa a mais aí poderia existir. Com certeza, né? Não era o momento de você ver quem ele realmente era. Por isso ele se tampou o seu rosto e estava lamentando naquele cômodo da demora de algo que ele precisava que começasse, mas não tinha começado, estava em atraso. E ele estava certo de lamentar, né? Porque assim que eu contei para você, você ficou mais crente ainda. Isso aí depois demorou muito, mas não é? Então isso é um detalhe a se observar. Aquele ser tinha alguma intimidade com você, ou você saberia quem realmente ele era. Realmente, você falando assim, realmente, porque se ele não quisesse me assustar, se fosse algo de susto, alguma coisa, já tava todo vermelho ali, com aquele chifrão ali, gigante. Ali eu já fiquei, assim, né, paralisada, né? Se era pra não assustar, assustou, né? Se ele estava lamentando, murmurando, mas tampando, é porque ele não queria o contato energético, porque se você bate o olho, você vê até da onde ele veio, porque existe a conexão de alma, ou fala o contato visual. Então, é de se desconfiar que este ser aí tem alguma coisa anormal nessa história, para ele se esconder de você. Foi estranho, né? Porque eu sempre achei isso estranho. Porque todos os seres que todos vocês veem, né? Você, o Michael, até a Marcele, né? Todos os seres que até eu já vi Grace, né? Não aqui, mas lá do outro lado, aqui só uma vez, né? Mas lá do outro lado. Então, o que eu já vi, que realmente eles olham nos olhos, mas ele não deixou eu ver, de forma nenhuma. Ele se escondeu de você. Ele se escondeu. E ele não se escondeu não porque não queria te assustar, porque você mesmo disse, você ouviu ele todo gigante, só dele estar assim, só as garras e a mão, você já ia pirar, né? Mas ele não quis que você fizesse conexão olho, para você não ver quem é a alma dele, o espírito Aí dele. eu falo para você, né, aqui no nosso bate-papo, é engraçado, né? Tudo bem, você fala que todos os seres, eles para te acalmar, né? Você olha nos olhos deles, eles vão te dar. Imagina, eu vi, não olhei nos olhos dele, porque não tinha como, ele não quis mostrar para mim. E ali eu fiquei assim, estática, né? Se era pra me pirar, eu tinha pirado ali naquele dia, naquele momento. Porque eu não tive essa conexão que você fala, né?
Você não teve a conexão dos seres. energética de alma, a troca de energia. Né? Então eu tive que ficar ali tentando entender mentalmente o que era aquilo. E para né? isso você tem uma condição mental psíquica muito poderosa ao ponto de ter se mantido a sua lucidez, né? E acreditar que aquilo não era um ser, um demônio. Porque você nunca mencionou aquilo ser um diabo ou um demônio. Você falava que era um ser que apareceu, que ele tinha aquele formato estranho, diferente. E que fiquei sentida por causa do lamento dele, sabe? Você falou, pô, ele estava lamentando, ele estava angustiado, porque, igual você mesmo diz nas suas palavras, ele dizia... que estava demorando, né? Ele estava dizendo, está demorando. Está demorando, né? E eu fiquei pensando, né? Nossa, o que está demorando? Eu fiquei com isso dentro de mim, porque eu não gritei, eu não fiquei, sabe assim? Eu fiquei olhando para ele e o sentimento que veio foi de dó dele, porque ele estava lamentando daquele jeito, né? Foi inesquecível, foi algo assim surreal para mim, né? E hoje você entende que ele é um draconiano vermelho. Sim, ele é um Draco. E começou com ele, né? Ele foi o pontapé, Ele foi o pontapé, porque a partir do momento que ele se mostrou e falou da demora que estava acontecendo, depois as coisas foram se encaixando. Então, né? esse evento foi o início do que hoje é o chamado a despertar. É o início do canal, sim. Uma coisa interessante também é o Michael, né, com as imensas experiências dele. O Michael, pessoal, eu sei que você está tendo experiências que eu não estou nem sonhando. Que a sua mãe sabe de coisas que eu não estou nem sonhando. Que ela me conta às vezes quando ela também quer, né? Às vezes a gente está num assunto, não é que eu conte. É que eu gosto, eu espero eles falarem, né, para você, sentir o desejo e contar. Então, às vezes você me fala algo que aí aquilo bate com o que ele falou para mim antes, né? Das experiências dele, alguma coisa, bate. Aí eu falo para você, né? Mas eu não conto exatamente, é bom... Aí eu falo para você, Marcelo, pergunta ele, porque ele vai te contar com detalhes e tal, mas o negócio foi assim assado, mas né? passa muita coisa que eu não fico sabendo por semanas, passa. Tanto que nós viemos conversando agora mesmo sobre coisas realmente que... Coisas bem interessantes que bate com algumas coisas. E Michael, cada vez mais próximo dos Dracos e os reptilianos, né? Podemos dizer que o Michael é um parceiro deles, né? Hoje o seu contato se resume a só eles, não é? Sim. Virou só Dracos e reptilianos. Você não viu nunca mais Argon, Sirius, Grace, e vê quase todo dia, né? Quase todo dia. Quase todo dia. Conta para mim aquela experiência daquela, tipo um castelo que você se viu na primeira pessoa e aqueles dracos negros vieram batendo asas. Ah, tá. Conta. Eu tava até sentado e eles veio. Você viu na primeira pessoa, você sentado? Sim. Parecia ser um castelo, alguma coisa. Um castelo com os tetos tudo aberto. Não tinha teto? Não tinha teto. Era como se fosse um hall aberto. Um hall aberto, exatamente. E via assim, você viu o espaço, viu alguma coisa não, ou não? O céu tava tudo preto. Preto. Tudo preto. E eu tava sentado... E você se via... Primeira pessoa. Mas você via seus braços, sua mão? Não. Você só viu o olhar, a visão. Eu tava focado ali reto. Sim. Aí, em cima de mim, eu escutava aqueles barulhos de asa bem forte, tipo... exatamente esse barulho. Só que era muito barulho. Só que quando eu fiquei olhando assim, meio que desceu 2 dracos pretos. Dracos pretos. E eles meio que ajoelhou. Eles ajoelharam... Sabe quando as pessoas aí fazem aqueles negócios pros reis lá, que eles se curvam pros reis. Se curvam, exatamente. Isso. Eles se curvaram, na visão que você viu, eles estavam se curvando a você. Sim. E eles falavam grande pai. Eles chamavam, na sua visão, de o grande pai. O grande pai, como se estivesse me chamando de o grande pai. E quantos dracos eram? 2. Eram 2. 2, com os olhos roxos e todos pretos. Olhos roxos. E eles eram tudo preto. Tudo preto. Tudo preto, as asas. Então você se viu num lugar sentado e eles desciam, se curvavam e se reverenciavam a você como o grande pai. Grande pai, sim. E eu queria que você contasse também pra gente aquela experiência que você viu os dracos negros, a nave deles, se manifestando na casa
tava no astral, a nossa casa astral, você tava do lado de fora. Ah, sim. Conta pra nós de novo essa experiência. Não, é que eu tava sentado no portão. Na casa astral, Na espiritual. nossa casa astral, porque tava tudo escuro. Tudo escuro. Tudo escuro. Eu tava fazendo penumbra. Certo. Aí eu fui e... Ah, tá. E lá na frente, lá no horizonte... No horizonte. Começou a vir meio que naves andando assim. Era naves, não era? Meio que cilindros? Cilíndricas. Era cilindros Eu falei que compridas, você né? lembra, né? Sim, tá até no canal. Era meio que cilíndricas e elas vinham e elas jogavam alguma coisa. Elas Que jogavam a luz. parecia Era meio que uma luz, só que uma cortina toda branca, mas parecendo luz. 1000 vezes mais forte que essa luz. A nave aqui. estava parada aqui no céu, aí descia uma cortina de... Assim, Era muitas voltas, naves? assim. Elas estavam todas juntas? Todas juntas. E elas assim, desciam uma era. cortina de luz. De luz. Quando descia essas cortinas de luz, dava para ver lá na frente, saindo dessa cortina, vários seres voando. Eles estavam voando. Voando. Nessa hora, eu Eles já... saíram de dentro da cortina, assim, como se dentro eles da tivessem cortina, descido Como nela. se eles tivessem saído de um portal. Certo. Né? Se eles estivessem lá dentro da nave e a cortina era um portal para eles saírem. Sim. Né? Só que quando eles vinham no meu rumo, que eu tava sentado no portão, eu já desesperei e corri aqui pra dentro. Tava Sim. aberta a casa, né? Sim. E a hora que eu tava ali na porta da sala, que eu olhava assim, tinha muitos, acho que devia ter ali uns 5, 6, 7 dracos. Eram dracos. Não eram reptilianos, eram dracos. De mais ou menos, uns 3, 4 postes pra maior. Poste mais ou menos tem de 10 a 12 metros de altura um poste. Então eles Sim. tinham uns 40 Eles tinham metros. uns 40, 50 metros. Eles eram dracos muito, diferentes. muito altos, sim. E eles ficavam dando gargalhada e rindo. E eu ali na porta... Eles estavam rindo, olhando você. Pra mim. Vai, continua, eu quero ter uma definição. Pera, deixa eu só cortar aqui pra... Pode continuar. E eles ficavam rindo, né? E eu Eles estavam rindo de de você? mim, não era de mais nada, era de mim. Você acha que eles estavam, tipo, coletando você? Zombando de você? Achando engraçado? Sim. É, porque eles saem correndo, Uhum. né? E... Você acha que eles ficaram zombando porque você correu? corri. Então vamos de lá. medo deles. Tudo bem. Aí o que aconteceu? Eu acho que foi isso, né? Você entrou, Sim, tem foi um relato. isso. Então você acha que eles riram porque você correu deles? Corri deles, sim. Eu tenho uma outra suposição. Ó. Vamos lá. Você se viu na primeira pessoa, em algum mundo, algum lugar, e você se viu como um trono, alguma coisa, um assento, e dracos negros Sim. chegavam voando, se curvavam a você e Sim. chamavam de Grande Pai. Grande pai. Grande Pai. Isso não era na Terra. Não. Era um outro E nem no lugar. plano astral. Nem no astral. Era uma energia bem diferente. Podia ser em outro planeta, Podia numa ser outra como- região galáctica. Poderia ser. Então tudo bem. Então vamos dizer que, digamos que o Michael é uma encarnação tridimensional. Sim. Você é uma encarnação tridimensional, vamos dizer. Você viu uma frota de naves de dracos negros. Sim. Eu lembro que até quando a Adressa Cosmos fez o desenho, ele ficou encantado, ele ficou alucinado. Ele apaixonou no desenho. Dracos negros. Então, essas naves... Eu queria perguntar qual o sentido de uma frota de naves espaciais parar em frente a ele, abrir uma cortina de luz, que é um grande desperdício de energia, emana muita energia do cristal das naves, e saírem vários dracos e virem até você na forma humana. E chegarem até você e começar a dar risada de você. Como que... Será que talvez eles não estariam rindo da sua condição humana? Tipo, que bosta que você tá agora. O que eu pensei. Nossa, que bosta. Olha a merda que ele... Olha como ele tá fudido. Olha que bosta. Coitado de você. Não estariam zombando da sua condição tão deprimente como um humano encarnado tridimensional? Tô me sentindo humilhado. Então eles estariam rindo, tipo assim, olha aí, o que virou dele? Esse mundo é uma merda. Olha o que vira, não é? Sim. Eu queria que você narrasse também quando a gente esteve na nave Cristal
dos Argons. Sim. E quando os Argons estavam lá, e saíram os Dracos negros que ajudam eles, você não se encantou pelos Argons, né? Não, foi os Dracos. Você achou os Argons até sem graça, Foi. mas você falou pra mim que A quando os energia Dracos dentro do saíram, olhar daqueles- eles colocaram em posição de sentinela os Dracos negros. Sim. Você disse, o que você falou pra mim, pai? Eu não Magnífico, eu não né? conseguia parar de encará-los. Os outros, que era bem maior, foda-se, eu tava olhando pra Você estava aqueles que focado tavam- e eles estavam olhando pra Sim, você, olhando pra mim. nos teus olhos. Pra nós, no caso, né? Isso. Então você, Michael, e a sua ligação com os Dracos negros, né? Sim. Tá aí uma possibilidade, né? De ser até um Draco negro, né? Muitas coisas têm que ser levadas em conta nas leituras energéticas. Sim. Você não assistiu meu vídeo de ontem, né? Não, porque Sob- eu dormi o dia Sobre inteiro. Moark, sobre o príncipe, filho de Moark. Não, dormi o dia inteiro. Você não sabe dessa história. Depois Não. você assiste, você vai entender algumas coisas. Até disse que Moark foi trazido pelos Dracos Negros, né? Moark, o filho dela, Filho. veio trazido como... Você lembra aquela história? Você falou assim, pai, eu vi você sendo criança, sendo trazido numa nave Sim. espacial. Muito Sim. parecido. Muito parecido com o seu relato, não era, Fabiana? Sim. Você viu sentinelas trazendo a criança, Sim. né? E você até disse que parecia que eles estavam tentando camuflar uma imagem humanoide para você, mas você disse, pô, tava tosco. Eles estavam estavam montando mal a imagem, não foi assim? A aparência não Ficou parecia grotesca, ser humana. de humano igual a gente acha, no certo do humano, né? Tinha algumas coisas, uns detalhezinhos. E o que chamou atenção foi eles andarem e Sim, porque Isso é como se aquela fosse experiência uma energia lá, muito forte. isso, aquela experiência foi sobre a água, né? Já estava no mar, Sim. era algo muito... Parecia que aquele lugar que eu estava no meio do mar, né? Em algum lugar. E aí, quando aquela nave chega, que eu vi ela chegando e ela solta essa cortina de luz, que o Michael até se referiu e realmente é tão branca, parece que é uma cortina mesmo, né? Só que é luz. Sim. E a partir do momento que ela solta aquilo na água, Uma cortina de luz eu vi, como a luz estava muito forte, da nave. eu vi ele passando embaixo. Só que o barulho que fazia, porque não tinha condição, aquilo ali devia ser muito fundo, né? E fazia um barulho de um ser andando, algo muito grande andando ali. E aí ele tava como um humano. Lembro direitinho do rosto dele humano, né? Ele olhou pra mim, porque eu tava numa janela, eu te falei, né? Tinha uma casinha, dentro dessa casinha eu olhava na janela dela, uma casinha de madeira, e quando eu olhava pra ele chegava a olhar assim pra mim, sabe? Olhando pra cima assim. Pra mim. E os olhos dele eram muito pequenininho. Para um ser humano, ele parecia o Superman da revista de enquadrinho, aquele primeiro. Sim. Sabe, o rosto quadrado. Sim. Igual da Liga da Justiça Sem Limites. Com o rosto quadrado, quadradão. aquele quadradão, um queixão assim, quadradão. E o olho bem pequenininho, parecia 2 amendoim, assim, pequenininho. Então, quando ele olha assim, não tem como você não reparar nos olhos. Que tava diferente, tava normal. Eu tive um sentimento anormal. Tive um sentimento de que ali não era normal, entendeu? E você ouvindo a minha voz contando a história. Exatamente. Como foi? O Mike teve a sequência dessa visão, não foi? Foi. E foi bem forte, E né? aí onde você viu a minha mãe, Sim, né, escolhendo. Pois é, teve essa sua experiência com os Dracos. Tem uma experiência, só que eu quero que você não conte detalhes. Não, eu não quero que você pode contar detalhes. Só que existe uma coisa que é proibida de se dizer. Quem eram os que estavam nos pilares? No ritual que você viu. Eu não ouvi esse ritual. Sua mãe me contou o ritual dos Dracos brancos, negros, todos. A última agora. Eu quero que você conte esse ritual que você viu,
mas não relate como eram os que estavam acima nos pilares. Ok. Você teve a experiência de ver um ritual Draco reptiliano? Sim. É que foi assim, ó. Eu dormi. Sim. Aí, quer que eu conte a experiência as 2 dias antes daquele mago ou só dos Dracos e dos reptilianos? Do mago? Que mago? Aqui Do mago, do velhinho no lá. senhor, no meio do mato, do carro que do nada voou. Eu acho que era importante ele Pode contar. Marcelo, pega um negocinho de laranja lá pra mim geladinho. Pode contar. Conta, fala mais alto pro pessoal ouvir sua voz. Não, é que eu dormi Foi na mesma noite tudo isso? tudo. Aí eu lembro que eu tava num quarto todo escuro. Só que na minha frente tinha como se fossem monitores, só que monitor que eu falo essas televisões. Essas Só que TVs. sem essa parte preta. Sem as bordas. As bordas. E Era nem a como se parte fosse, de trás, só a tela. fosse uma tela pendurada. Só que cada tela é como se fosse do tamanho. Era várias telas. Devia ter ali Certo. umas 40, 50. Era bem grande o quarto, só que era tudo preto. Atrás, em volta, né? Só que aquela iluminação, porque é engraçado, porque se você liga uma televisão num quarto, vai iluminar. Sim. Lá não iluminava, era tudo preto, mas Tela brilhava. a tela brilhava. E cada televisão que tinha Dá lá, pra tirar o rótulo pra mim. cada televisão lá era do tamanho de, sei lá, uma televisão de 60 polegadas. Gigantesca. Gigantesca. Só que cada monitor desse era como se lá no sonho eu soubesse que era, vamos supor, um era do Nordeste, o outro era de São Paulo, o outro era do Rio de Janeiro, o outro era de Belo Horizonte, vários lugares aqui do Brasil. Aqueles Brasília, monitores via vários lugares do Brasil. Vários lugares. Sim. Só que eu lembro que eu olhava pro monitor, que eu tinha certeza lá no sonho que era do Nordeste. Do Nordeste. E eu perguntava pra quem tava do meu lado lá, olhando essas televisões junto comigo, eu falava assim, ó, ele já chegou? E essa pessoa falava, sim, ele já chegou. Só que quando eu ficava olhando bem atento para aquelas televisões, Sim. lá é como se estivesse passando um filme, só que num lugar todo de mato. Certo. Né, o lugar dentro da televisão era como se fosse um campo. Era um campo. Um campo com uma casinha de madeira bem Tipo aquelas pequenininha. caatingas do Nordeste, que tem aquelas mato, aquelas casinhas tipo de barro, aquelas coisas bem simplesinhas. Desse bem simplesinha. Tava no meio do mato, era mais ou menos umas 8, 9 horas da noite. Tinha nada em volta, era só a casa. Sim. Tinha um carro bem... Sabe aquele carro velho, tipo aqueles Opala? Que Opala. fala? Antigo. Bem antigão, daquele Sim. modelo do Opala? Sim. Do lado. A luz da casa que tava lá era uma luz mais amarelada, aquela bem que dá mal-estar, que eu sempre falei pra você, que é Sim. aquela bem amarela. E tinha um senhorzinho meio que moreninho, do cabelo branco, aquele cabelo cinza, grisalho. E ele era meio que gordinho, ele tava sem a blusa, ele tava com um short, e ele tava naquelas cadeiras de balanço. Aquelas cadeiras que ficam balançando? Balanço, Sim. exatamente, essas aí. E nessa hora que eu tava prestando bem atenção na câmera, começou a fazer barulho como se estivesse atrás da câmera que tava naquele monitor, Sim. né, filmando lá, que eu conseguia ver onde o cara tava, aquele velhinho. Sim. Era como se estivesse atrás da câmera um barulho meio que andando no meio do mato, tipo, sabe, pisando, essas coisas. Galho, coisas Galho, assim. essas coisas. Só que nessa hora passou pela câmera uma coisa parecendo aqueles Jedi do Star Wars. Aquela todo roupa. encapuzado, aquela roupa. Parecendo um Jedi. Quando ele Parecendo tá um Jedi. tampado com Todo o seu tampado e pequenininho, de 1,60m. 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 E ele foi no rumo daquele senhorzinho, no meio daquele mato. Nessa hora que ele tava indo no rumo, tava tudo escuro também em volta. Nessa hora que ele tava indo no rumo, aquele carro que tava do lado da casa começou a meio que sair fumaça e explodiu. Sozinho? Sozinho. Sem ninguém Sem ligar? nada. Como se alguma coisa tivesse assim, não, você não vai fugir. Você acha que esse ser tava estragando o carro pra pessoa não entrar e fugir? Não entrar e fugir. Né? Se bem que não ia adiantar nada, né? Aquele Sim. ser é bem Aí o carro esquisito. começou a pegar fogo do nada. Do nada. Só que esse senhor, ele assustou com o barulho do carro. Porque sabe aquele quando o carro explode que faz aquele barulhão? Exatamente. E ele ficou olhando assim, assustado. E nessa hora ele viu que tava vindo no meio do mato.
E ele começou a ficar bem prestando atenção, só que ele não saiu correndo. Ele ficou paralisado? Paralisado, como se ele virasse uma estátua ali. Certo. Aí nessa hora, aí mudou o sonho. Com certeza, eu acho que aquele senhor morreu. Sim. Ou ele foi, sei lá, levado pra algum lugar, não sei. Sim. Depois disso, eu lembro que fui pra um outro lugar, que eu já não era mais monitor, não, era como se fosse um drone num lugar, Sim. né, em terceira pessoa. Que era um lugar que tava cheio de aqueles pinheiro, eucalipto, Eucalipto, aquelas árvores grandonas, né, sim. e bem grossa, da Sim. grossura de um poste. Certo. Só que era tudo enfileirado, era muitas. É uma floresta. Uma floresta. Aí eu fui e eu tava olhando, né? E no rumo daquela... Não, por dentro daquela floresta tinha uma estrada de terra. Certo. E tava vindo naquela estrada de terra, era muito grande, devia ter mais ou menos uns 2 km aquela estrada de terra, era muito longa. Ela sumia. Sumia. E fora que tava fazendo Sabe quando é lua cheia, que fazia aquela iluminação? Então, tava fazendo muita iluminação de Então tava iluminado. Penumbra. Sim, Penumbra. mas é a iluminação de uma lua cheia. Lua cheia, exatamente. Que dá pra você ver as coisas, Dá pra né? ver as coisas. E tava vindo um carro meio que... Era branco ou cinza que eu falei? Cinza. Era cinza, né? Uhum. Tava vindo um carro cinza, parecendo aqueles Corsa, esse carro mais antigo. Sei. Só que eu conseguia ouvir, porque as janelas do carro tava tudo fechada. Só que eu ouvia uma mulher e 2 caras conversando, rindo, normal dentro do carro. Só que do nada, o carro foi como se alguma coisa tivesse chutado o carro pra árvore, que tava em volta da Então eles estavam dirigindo, conversando, normal, Sim. e de repente é como se algo tivesse feito assim com o carro. Chutou lateral. Arremessado o carro. Arremessado. Do nada. Do nada. De repente o carro... Mas não teve ser nenhum ali que chutou. Foi do nada, como se o vento virasse a 1000 km e É jogou como se o ele carro. tivesse feito um Jedi jogado o carro, feito só... Exatamente. Nessa hora, dava pra ver lá no fundo, como se fosse a mesma coisa da experiência que eu contei, como se fosse um Jedi encapuzado, vindo no rumo Desse carro. desse O carro. carro tava indo de frente, ele tava lá na frente, como se estivesse Não, vindo. vindo atrás do Ele carro. tava vindo atrás do carro? Atrás do carro. E, tipo assim, ele tá vindo, o carro tá indo. Ele tá andando aqui, o carro tá indo. E o carro virasse do lado. Ele jogou o carro. Jogou o carro, como se ele tivesse jogado. Nessa hora eu já não escutava nem mais as pessoas conversando nem respirando dentro do carro. Mas morreu na hora. Como se elas tivessem morrido na hora. Aí cortou a experiência. Aí agora vai vir a experiência dos reptilianos dos Dracos. Tá, conta bem legal mesmo, igual você contou pro sua mãe. Tá. Se tiver alguma coisa errada, vocês corrigem. Se tiver alguma coisa que você ouviu, porque o Mike tem experiência todo dia, então ele pode esquecer detalhes, porque todo dia tem. Exato. Eu tava... Eu comecei no túnel, né? Isso, você tá num túnel. Eu lembro que... Tipo, depois que cortou a experiência daquele encapuzado, né, do carro, Sim. eu já fiquei em um lugar todo escuro. Cortou o sonho. Eu fui pra um lugar todo escuro. Escuro. Todo escuro. E cheio, mas cheio de barulho de cobra. Nesse lugar. Nesse lugar. E vários... Lembra quando eu falei que eu ouvi ele na área? Sim. Aquele ser... aquele ser conversando. Desse Aquela jeito. coisa. Vários, mas era como se fosse num show de algum cantor muito famoso e milhares de pessoas. Você tava escutando conversando. esse tipo de conversa? Não, era milhares ali de seres. Milhares. Milhares. Isso é o que você conseguia interpretar, podia ser mais. É. Tá. E quando eu olhava um pouco pro lado e pra trás, lembrando, o lugar que eu tava, dava pra ver meio que penumbra, mas aquele penumbra bem fraquinho, tava quase tudo breu. Era mais ou menos só a largura do tamanho da rua ali de cima até ali de baixo, aquela lá de baixo. Uns 500 metros. Era uma largura muito grande. Certo. E muito alta, era o tamanho de altura, devia ser do tamanho do prédio do Center Shopping. Ah, mais ou menos uns... Center Shopping? É. Ah, uns 20 metros. Aquele prédio? Não, acho que Ah, não, você falou o Center Shopping ou o Prédio. edifício? O edifício que A fica torre? lá em cima, é. Ah, não, a torre, eu acho que a torre tem quase uns 30 andares. É, uns 30 andares. Aquela que fica até... Tem heliporto e tudo lá, a exatamente. torre. Exatamente essa. E eu lembro que eu olhava pro lado e eu via olhos vermelhos, Vermelhos, amarelos, amarelos, roxos, roxos. em tanto de cor.
Um tanto. E tava do meu lado e atrás, e na minha frente também. Então você tava rodeado. Você tava observando, você tava vendo tudo certo. Rodeado. E eu lembro que como se fosse algum... Ah, fora que esse onde a gente tava num túnel. Era um túnel. Esse lugar que você falou que parecia da largura da rua era um túnel. Era um túnel. Estavam todo mundo enfileirado. A distância não tinha fim. Lá atrás, não tinha. Ah, então lá atrás... Sim. Era não tudo breu. Tudo não tinha fim. Não tinha fim. Não tinha uma iluminação de fim. Era tudo. Era Mas como estava se fosse- cheio de seres. Cheio, milhares ali. Milhares. Tinha grandes, pequenos, menores, grandões, maiores do que aqueles maiores. Então vamos lá, peraí. Tinham seres que eram grandes, médiums, pequenos e mais pequenos ainda. e como se fossem crianças. Como se fossem crianças. Mais pequenininhos, mais pequeno ainda. Só que esses aí estavam lá atrás. Lá Os atrás. pequenininhos estavam bem lá atrás, bem lá atrás. Ele fala, só para lembrar, para o pessoal não ficar confuso, Sim, pode falar. quando ele fala da estatura e o lugar breu, é como ele viu os olhos deles, conforme era... Ele viu os olhos assim, os mais altos, Isso, mais baixos. os Então, olhos. os olhos deles brilhavam e aí ele tem essa dimensão de tamanho. Então, tinha uns olhos mais altos, uns olhos mais baixos. Então você para as estava num pessoas túnel. entenderem. É como se todo mundo estivesse dentro de um túnel enfileirado. Enfileirado. E Exatamente. tinham multicores, vermelho, amarelo, Não, várias roxos. cores, várias cores. Mas não dava pra ver o que era. Não dava pra ver o Você que só era. viu os E não faróizinhos. tinha a fenda. Era tudo como se fosse o olho do Superman quando ele vai soltar o raio laser. Sim, que tá tudo Tudo vermelho. iluminado, Sim. tudo. Parecendo lanterna. Tá. Aí, Na escuridão. Aí você olhava e via tudo. Só que lá na frente devia ter mais ou menos uns 20 seres 20 seres. junto comigo ali, né? Mais ou menos até uns 40 metros, tinha uns 20 seres comigo, tudo enfileirado certinho. Certo. E lá na frente, mais ou menos a uns 300 metros, tinha como se fosse Uma abertura. Quando você sai de um túnel, Quando pra você sair sai de um do túnel. que tá ali iluminado. Que você vai sair do túnel, tá aqui clarão, aí você vê onde você tá. Isso, exatamente. Era como se você estivesse numa caverna. Uma caverna, E exatamente. fosse sair da caverna. Isso. Só que nessa hora, alguma coisa falou como se fosse na minha mente, no sonho, como se estivesse mandando eles ir lá. Tipo, eu acho que era... Eu falei, tipo, se apresente quando eu... Sim. Se apresentem. Peraí. Você tá lá, aí na sua mente veio, e você acha que todos ouviu da mesma... Todos que estavam naquela caverna, ou naquele túnel, ouviu dentro da mente, tipo, se apresentem. Isso. Chamando eles para Que todos alguma coisa saírem. que tava lá fora. Lá fora chamou eles para saírem Chamou eles desse pra túnel saírem. ou caverna. Exatamente. Então todos ouviram o mesmo chamado. Todos ouviram. Sim. Nessa hora, aqueles que estavam atrás ficaram parados. E quando eu tava em primeira pessoa. Tá, você estava em primeira pessoa. E nessa hora, aqueles que estavam junto comigo, aqueles 20, 30, até 40, eu não sei o tanto, né? Porque eu não contei ali. Tava tudo, só via os olhinhos ali. Sim. Uhum. Né? Nessa hora, esses começaram já a andar. Os que estavam na sua frente começaram já a andar aí. Junto comigo. E você foi Eu junto. fui junto. Sim, ele tava como se fosse num grupo, Num grupo. que tava Clãs, na como se fosse frente. clãs. Primeiro um grupo ia, O outro, O outro ficava esperando. Exatamente. aí o outro ia. Então, enquanto você saiu, os outros atrás Claro. ficaram Sim. parados, Para esperando. o pessoal entender e prestar muita atenção, o primeiro grupo vai sair. Agora vocês prestem atenção no que ele vai dizer. Ok. Quando tava saindo pelaquela porta iluminada, aí o meu campo de visão já foi pra terceira pessoa, que eu falo que é sempre como um drone. Como um drone. Como um drone, né? Vindo lá de cima, de canto. Não em primeira pessoa, mas em terceira. Nessa hora, começou a sair reptilianos pretos, com os olhos roxos. Quando você começou a chegar, abriu, você começou a ver quem estava porque saindo. eu saí, quando eu fui em Ah, terceira tá. Você estava em pessoa, terceira pessoa. Aí você já começou a ver eu já saí saindo lá do de buraco. fora antes O grupo, deles. ele viu o grupo que saiu. Então você já estava lá de fora. É como se você fosse um dronezinho lá dentro. Aí você tá observando, aí de repente você vai para a câmera de fora para presenciar a saída Isso, daqueles que estavam isso, lá. exatamente essa mesma E coisa. o que você viu? Só que quando saiu, fora que os reptilianos veio primeiro. Os reptilianos vieram primeiro. Sim, é como se fosse tipo 20 reptilianos na frente e 20 dracos atrás. 20 reptilianos na frente, mais 20 dracos atrás. Como se fosse de um clã só. Pretos. Pretos. E que jeito que eram os olhos? Peraí.
Quando eu vi os dois, acho que eu lembro, acho que ou era 3 ou era 2 que eu vi primeiro, saindo, que eram muitos que estavam saindo. Os 2 primeiros que eu vi que eles eram todos pretos, não tinha um detalhe branco ou de outra cor, era tudo preto, igual carvão, e os olhos tudo roxo. Nessa hora que eu vi os 2 primeiro, eu olhava em volta, parecia um estádio gigante. Como se fosse um estádio? Um estádio, só que é tipo de futebol, só que redondo. Era redondo. Todo redondo, mas devia ser maior que Uberlândia. Era maior que a cidade como Uberlândia. Era muito grande ali, porque os seres que tinha lá em cima, né, que tinha seres ali... E esses você nunca vai falar quem é que eles eram. Eu sei, eles eram algo extraordinário. São deuses. Né? São deuses. Eles são os deuses dos Dráculos e dos reptilianos. Exatamente. Mas não são os primordiais, é porque existe uma outra parte que eu não contei ainda. Existem os deuses dos Dráculos e dos reptilianos, e eu sei que você não vai contar não, viu? Eu nunca sei. Na sua vida, tá? Bom, okay. Isso não pode. Quando começou que eu vi aquilo, fora que tava tudo iluminado, e o chão parecia de deserto. Era como se fosse areia. Aquela areia branca. Areia branca, areia como branca. praia. Como se fosse de praia, exatamente. Nessa hora... Como se fosse areia de praia. Vamos lá. Nessa hora, eu lembro que saia... Agora, o que mais me encantou ali foi os reptilianos e os dracos pretos. Saíram muitos. Era coisa de 20, 40. Muitos. Só que os reptilianos e os dracos, eles usavam como se fosse uma saia de... Folhas, só que aquelas folhas grandonas. É tipo como se fosse igual do Maui, da Moana. Igual eles lá daquele povo do Maui, né? Tem o pessoal da Moana. É uma saia idêntica. Exatamente. Como se fosse verde. Era verde. Os dracos estavam? Todos, reptilianos, dracos, Sim. tudo estavam usando. Como se fosse uma roupa ali deles, um simbolismo, não sei. Sim, tudo bem. Né? Algo que eles estavam usando. Esses pretos estavam usando isso. Todos eles lá. Os dracos que com essa saia tudo usando. E os reptilianos, tudo Sim. bem. Nessa hora, os dracos também estavam saindo como se fosse com... Era como se eles estivessem carregando na mão. Não era um tambor daqui. Era algo que tinha até coisa dourada. Mas poderia dizer que era um tambor. Um tambor. Mas não era dessa terra. Não. Era algo bem mais esquisito, só que era muito dourado. Era dourado. Era dourado. Quem carregava? Os draconianos e os reptilianos? Não, os reptilianos não carregavam. Não carregavam? Não carregavam. Nessa hora, os dracos meio que faziam um círculo naquele estádio. Os pretos. Eles eram muito grandes. Até os reptilianos deviam ser o tamanho do poste, eles eram muito grandes. Os reptilianos eram gigantes, os dracos eram maiores do mesmo tamanho. Os dracos eram umas 5 vezes maior que os reptilianos ali. Então os dracos saíam com tipo algo que lembrava um tambor. Um tambor. Só que você fala que não era deste mundo. Não era deste mundo. Era algo bem extraordinário, bem esquisito. E eles faziam um círculo e os reptilianos entravam para dentro do círculo. Então os dracos abriam um círculo e os reptilianos adentravam lá para dentro. Para dentro. Exatamente. E nos pilares estavam esses seres que eu te proibi de falar. Sim, exatamente. Nessa hora, todos eles paravam, até os barulhos dentro daquelas cavernas... Ficavam em silêncio. Porque se eles falavam... Como se estava mó barulheiro na caverna. Aí silenciou tudo. A hora que eles já saíram, já ficava um silêncio total. Sim. Peraí. Nessa hora... tá. Eu vou só cortar para me poder seguir. Que senão... Tá fazendo uma Isso, é vídeo que eu tô gravando live, não. Pode continuar. Nessa hora, aqueles dracos e os reptilianos, eles fizeram um círculo, os reptilianos entravam para dentro do círculo que os dracos faziam, e os dracos, eles começavam a bater com a mão, eles não usavam nada daqueles pauzinhos que eles usam na... Você fala baqueta, tambor. né? Não tinha usavam, baqueta. Não usavam. Eram com a mão. Fechada ou aberta? Aberta. Com a mão aberta. Aberta. E eles ficavam tocando como se fosse tum, 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 tum. Um barulho, tipo, batendo no tambor. Não era tinha um tom de música. Tinha um ritmo. Um ritmo. Os dracos batendo. Nessa hora que eles começavam... E os tambores estavam colados nele ou eles estavam com a mão? Mas sabe o que é engraçado? É como se ele estivesse flutuando. Então os tambores flutuavam na frente dos dracos. Porque na hora que eles batiam, não tinha nada apoiado. Mas eles estavam na frente. Dourado, que era meio que um tambor, estava flutuando. Com os dracos. Com os dracos. Sim. E os reptilianos lá dentro. Sim. Nessa hora que eles estavam batendo naquele tambor, né? Que não é um tambor, mas eu vou falar tambor porque a gente tá aqui. Os reptilianos... Teve uma vez que você mostrou pra mim, pra Marcela e pra minha mãe, um vídeo numa escola onde os moleques ficavam batendo a mão... Raca.
É haka, que é trem que Haka. Exatamente isso. Aqueles reptilianos faziam o mesmo movimento sincronizado. Eles dançavam sincronizados? Sincronizados, todos. Era muito. O Draco tinha uns 40 e os reptilianos eram muitos ali. Pretos. Todos eram pretos. Aquele clã. E os reptilianos ficavam dançando como se estivessem fazendo algum ritual para quem estava lá em cima. Eles estavam se apresentando para os que estavam em Os que cima. estavam lá em cima, né? Só que nessa hora, os que estavam lá em cima mandam eles parar. Deram a ordem para parar. Ficou ali coisa de muitas horas eles ali apresentando, só os pretos. E eles faziam tipo a dança haka. Aquela Põe as dança. línguas para fora, símbolos, tudo. Exatamente. E os dracos batendo e eles fazendo a dança. Todos com aquelas tipo de saia. Todos com aquela Os dracos e os reptilianos. Tudo, era tudo. E aí aqueles lá em cima mandaram parar. Demorou muito tempo, aí eles meio que falavam alguma coisa que mandava eles parar. Parem. Exatamente. Nessa hora, esses dracos e reptilianos, eles enfileiravam meio que em volta daquele estádio. Então eles saíam dali e eles tipo assim, vamos pôr que meu celular aqui é o estádio. Então eles saíam daqui e eles iam para um canto e ficavam no canto enfileirado. Isso, exatamente. Para entrar outros. Quando vinha outros, eles já vinham conversando como se estivessem é agora, é a nossa, sabe? Tipo alguma coisa eles assim. Eles estavam agitados. Agitados, animados. Né? Eles ficavam, alguma coisa assim, fazendo isso, né? Nessa hora, foram os brancos. Né? Dracos brancos e reptilianos brancos. Usando aquela saia. As saias, tipo do Maui e do Moana. Qualzinha do que os dracos pretos estavam usando? Que cor era mesmo que eu falei? Verde. O olho. Dos dracos brancos. Era. Acho que você disse que era vermelho. Eu acho que eu falei que era azul. Era? Acho que era azul. Não lembro. Eu tenho certeza que era azul. Se você tivesse contado pra mim, eu tinha a mente fotográfica, eu saberia tudo detalhe. Não, é porque ele contou mas os eu olhos... sempre soube. Mas no dia que eu contei pra minha mãe, eu contei pra você. Não. Contou não. O dia... porque assim, É porque pessoal, sua mãe é mais detalhada, é mais assim... Eu como só a rapa da comida. Peraí, mas quando... É porque ele contou, pessoal, que de lá de dentro sai muitos. Então ele falou a cor dos olhos dele. Só que eu não me lembro, porque eram muitos, né? Sim. Então ele dos brancos, então era azul. Né? Sim, eu tenho certeza que era azul. E aí? Né? E se for de qualquer outra cor, não importa, né? Só sei que sai o branco ali. Sim. Dracos brancos e reptilianos brancos. Tudo branco. E nesses reptilianos tinham aqueles pequenos, médios, altos? Só eram os médios, que eram os reptilianos que eram muito altos, da mesma altura dos pretos, e os dracos também. Os pequenos não saíam, não? Não saíam. Tá. Era só os médios grandes. Os grandes, sim. Nessa hora, eles faziam aquele mesmo círculo. Era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Repetia. Os tambores eram iguais. Tudo igual. Faziam as danças. Tudo igual também. Tudo sincronizado, da mesma dança que aqueles pretos faziam. Eles faziam uma apresentação, só que era um clã branco. O clã branco. Dracos e reptilianos. Tá bom. Nessa hora, eles enfileiraram do lado dos pretos, né? Aí eles saíram, os pretos estavam aqui, eles foram e colocaram do lado lá. Exatamente. Nessa hora já saíram os vermelhos. Os vermelhos. Agora, esses eram tudo vermelho, parecia lava. Eles eram era bem lava de vulcão. Eles eram bem iluminados. Era como se eles tivesse uma luz dentro deles. Os vermelhos brilhavam. Exatamente, brilhavam. Os pretos e os brancos não brilhavam. Não, mas os brancos, eles eram como se fosse da cor daquela cortina que eu falei. Eles eram muito branco. Mas os vermelhos chamavam mais atenção? Sim, porque era como se tivesse catado... Sabe quando você cata a lanterna ou alguma coisa de flash, bota embaixo do dedo que dá pra aquela iluminação? Sim, você via assim vermelho. Exatamente. Só que eles eram muito iluminados. Os vermelhos. Os vermelhos. E todos chifrudos? Todos chifrudos. Não, só os dracos. Pois é, os reptilianos não tinham chifres. Não tinham chifres. Nem os pretos, nem os brancos. Nem os pretos, nem os brancos. Mas todos os dracos, tudo chifrudos. chifrudos. Os dracos tinham chifres, asas, rabos, tudo. Sim. Nesta hora, eu já falei alguma coisa aqui que você não lembra? Não, é isso mesmo. É isso, né? Uhum. Nessa hora, eles faziam a mesma coisa que aqueles pretos e os brancos faziam, né? Que era aquele meio que ritual, né? E fora que todos usavam aquelas saias. E como eu falei no dia antes, eram dos reptilianos médios e os dracos. Não tinha os pequenos ainda. Certo. Todo mundo tava fazendo a mesma coisa. Mesma coisa. Cada qual com seu ensaio. Cada um os vermelhos fizeram igual os pretos, os brancos. Tudo igual. E depois, a última vez que eu lembro, porque
Se eu fosse ficar ali, eu acho que eu ia ficar em coma por 20 anos. Só vendo. Só vendo, né? Porque na hora que eu parei, que eu tava quase acordando, saíram os verdes. Os verdes, os Os dracos verdes. E reptilianos verdes. Exatamente. E você viu os amarelos também que você Eu falou. vi os né? amarelos? Viu. Então eu devo ter visto o amarelo antes ou depois do verde? Antes. O último foi os O verdes. último foi os verdes. Antes do verde, eu vi os amarelos também. Dracos e reptilianos amarelados. amarelados. Bem amarelo. Parecendo dourados. Parecendo dourados. Aí, mesma coisa, não precisa dar detalhes tanto assim, porque É é a mesma coisa. já É a mesma estavam coisa. repetindo. Tendo todo aquele ritual. E assim foi com os verdes. Aí eu acordei. E interessante, né? Muito. Os reptilianos e os dracos. O draco-reptilianismo, ele é baseado em rituais. Rituais. São seres, independente de qualquer lugar do cosmos ou do espaço, eles são ritualísticos. Uma coisa interessante das saias que você abordou é que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de nós fomos mormons. Nos templos mormons, os homens, os portadores do sacerdócio de Melquisedeque, utilizam uma sainha para fazer ordenanças sagradas dentro lá do mormonismo, que eu disse que o mormonismo é uma das religiões mais draconianas que existe. Porque o mormonismo, ele foi retirado, ele é uma variação da maçonaria. Na maçonaria eles usam, é tipo como se fosse um aventalzinho, é uma saia, aquilo ali representa a mesma configuração energética da saia. Na maçonaria eles têm tipo um avental, os homens vestem um avental. Esse avental tem o mesmo significado que as saias dos dracos e dos reptilianos, porque a maçonaria é algo que veio deles, né? E misturou com seres da Terra original. Se eu for contar, vira uma série, tudo isso em detalhes. E eu me lembrei lá dos mormons também, que eles usam saias. São aventais, mas esse avental, para a concepção machista e moderna, o saia pega mal. Mas aí eles usam um avental que fica na parte do ritual, são para rituais, dentro desses conceitos, dessas seitas religiosos, cheio de dogmas e simbolismos, mas para os dracos e os reptilianos é como se fosse determinado pelos seus deuses. Isso eu falo de todos os dracos do universo. Existe os primordiais, digamos que os primordiais tiveram filhos. Castas de filhos. E estes filhos tiveram dracos e reptilianos como filhos. E daí se expandiu, cresceu e multiplicou as gerações e vida no universo. Então se utiliza dessas saias. Isso é comum. Tanto que isso é tradição. Eu vou fazer um vídeo sobre a Moana, o desenho, o único desenho que me pegou espiritualmente. Vou explicar detalhes de coisas que vocês nunca perceberiam. Vai ser um dos vídeos dessa semana sobre a Moana e algumas análises. Eu ainda não fiz. Contei, né, de Mark, e até o Michael nem viu o vídeo, nem tá por dentro. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Michael, que é o contatado, como os dracos e os reptilianos gostam do Michael. Que afinidade eles sentem por ele, ligação, né? É igual quando eu comecei o Chamados a Despertar. Muitas pessoas falavam para assim, cara, por que dracos e reptilianos gostam tanto de você, falam por você, te dão essa moral? Porque são seres tão orgulhosos, vaidosos, são seres que aqui se acham, se consideram deuses. Por que eles dariam tanta atenção, usariam você? Porque eles só falam com energias similares às deles, ou seja, a frequência e a vibração tem que ser a deles, ou caso contrário, eles nem abrem comunicação. Então, muitas pessoas diziam, poxa, é muito claro, né? Muito claro. E eu fiquei sabendo de uma coisa que sua mãe me contou, você não assistiu o vídeo de ontem, mas a sua mãe me contou que uma dessas comunicações mais íntimas com você, ela me contou isso semana passada, e eu, né, você nem sabe que eu sei, mas estipularam para você, assim, uma partida para ir embora da Terra? Tipo, falaram para você que você veio fazer algo e você vai embora? O que foi? Você não me contou isso.
Quer Sua contar mãe- a experiência? Conta pra mim, a experiência forma que é você válida, falou, Fabiana? É válida, com certeza, né? Assim, Toda a Eu experiência... sei o contexto final. Sim. Conta pra mim. Não, é que assim, eu dormi, Certo. né? É a do Dragão Branco? Isso. Ah, tá. Dragão branco. Isso, calma. Eu dormi. Aí eu lembro que eu tava. Como se fosse. Sabe quando o Superman tá voando, que ele vê a paisagem embaixo? Sim, Era como se eu estivesse em primeira pessoa voando. 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 E eu lembro que eu olhava pra baixo e eu via várias árvores, rios, campos, não tinha cidade. Eu acho que era a dimensão do espelho. Você acha que você era a estava na verdadeira dimensão do dimensão daquilo. espelho? Era Sim, diferente. Era bem diferente. A energia. O céu não era esse trem contaminado. Era Sim. limpinho lá, Certo. né? E eu tava em primeira pessoa e eu tava como se eu estivesse fugindo de alguma coisa. Sim. Eu tava muito rápido. Eu devia estar ali para mais ou menos uns 2.000 Mas km você por se hora. via a sua cor? Calma. Tá. Nessa bom, tá hora, tudo bem, calma. Tudo bem. nessa hora, eu já mudei o meu campo de visão e eu fui pra terceira pessoa, Sim. como se fosse drone. E quando eu fui pra terceira pessoa, na minha frente, aquele ser que tava voando era todo preto e parecia com aqueles seres que estavam ali no portão grandão. Vamos lá. Alto lá. Você se viu voando Sim, primeira pessoa. na primeira pessoa. Primeira Sim. pessoa você não se vê. É. Você vê só o que os olhos, é, né? sim. Você vê a visão, o A campo de visão. Isso. Quando você passou para a terceira pessoa, você viu um ser preto voando. Um ser preto voando. E aí você era idêntico àqueles da nave que desceu a nave que cortina desceu, e exatamente. que ficou rindo de você? Ficou rindo de Era mim. idêntico à fisionomia? Igualzinho. Eu só não vi o rosto porque eu tava vendo ele de lado. Sabe quando tá voando e eu tô olhando assim? Sim. Então ele era muito grande. Eu falei pra você que ele devia ser tamanho de que? Dessa rua inteira. Da rua inteira. Era muito grande. A rua inteira aqui, ela deve ter mais ou menos uns 150 metros de Era comprimento. muito grande. Era gigante ali. E ele estava voando. Voando. Quando eu tava em terceira pessoa, que eu conseguia ver o que tava vindo atrás desse ser preto voando, era como se fosse um tanto de Draco verde. Dracos verdes. Verde. E qual que eram as outras cores também que tinha? Era verde era e vermelho, não era? Então tinham dracos verdes e vermelhos te perseguindo. Vamos dizer, Não, porque se era, você viu, era, em primeira se você pessoa. viu na primeira pessoa, Pode ser que era eu. você pode dizer que então, você estava naquele ser. Sim. E que ele pode indicar que era Devia você. ter mais ou menos ali coisa de 15 Dracos atrás E voando. você, vamos dizer que você é o Draco Preto, Tá. que tá voando. Então você estava sendo perseguido por Dracos verdes e Dracos Era vermelhos, várias Vermelhos. cores. estavam atrás de Mas você. ele, na época, ele contou pra mim que tinha várias cores. Tinha verde escuro, Era verde claro. Tinha É porque eu verde não ouvi, mais nunca, isso eu claro. nunca soube. eu lembro. Então ele falou, mãe, tinha várias cores. Os que eu consegui ver eram os verde, tinha verde bem escuro, verde claro e era dracos verdes. Era porque só eles dracos. voavam Eram só Dracos. e eles estavam voando. Só Dracos. Isso. Quando eu tava voando, era como se tivesse catado um filme, eu ali voando em terceira pessoa, e passado um filme ali, eu vendo, né? Aquele campo de visão que eu tava Sim. vendo, aqueles matas, aqueles dracos voando, mudou tudo. E eu tava. E era como se eu tivesse em terceira pessoa e eu fosse um ser, o mesmo ser que tava voando, um draco preto, Sim. e na minha frente tinha um dragão que ele devia ser tamanho que da granja. Na sua frente. Na minha Então, frente. esse tamanho da granja, se você Era um calcular dragão. que você tinha uns 150 metros de comprimento voando, né? Da granja, a granja, ela tem, deixa eu ver aqui, ela tem 4 quilômetros quadrados. Mas Era- ele era maior do que você ou não? Era do mesmo Era bem tamanho? maior. 2 quilômetros, maior. digamos que ele seria 2 quilômetros. 2 quilômetros, 2.000 metros. 2.000 metros, era bem gigante. Eu Ele era tava- um hominho ali. Ele perto estava voando dele. na sua frente? Não, ele tava parado. Dentro de um salão, cheio como se fosse... Era de quadro. Aí você tava voando, aí você ia para um salão? Não, quando eu tava voando, Você tava numa floresta, alguma Ele coisa assim? teve uma visão. eu tive uma visão.
Ah, tá. Entendeu? Peraí. Calma. Vamos lá. É que é bem Não, complicado. porque eu tô entendendo tudo. Eu quero que as tá. pessoas entendam. Isso, pra elas Então, entenderem. quando você tá ali voando, eles vindo e vindo aqueles dracos todos te perseguindo, você, de repente, naquele momento, você tem uma lembrança ou sabe quando você tá correndo e de repente vem aquela lembrança, olha, você vai conseguir, vai lá que você vai conseguir, isso daí você, eu vou conseguir mesmo, e vem aquela memória aleatória, é uma memória aleatória. Só que já sumiu tudo à minha frente. Então, quando você está ali voando, fugindo desses dracos, lá naquele ambiente, quando você está em fuga, de repente é como se a sua visão mental visse outra coisa. É como se você lembrasse, resgatasse uma lembrança. Só isso, que, tipo, não é? tem aqueles óculos VR lá que você bota o celular e você vê que não tem mais nada. Você volta. só vê. É como se a sua mente transportasse filme, aquilo. a lembrança. Aí você viu esse drama. Pode continuar. É porque deu uma queda aqui na minha. Sumiu a bateria do meu celular, pus pra carregar. Manda brasa aí. Só que aquele dragão, ele era tão grande, era um draco. Sim. Era um draco. Só que ele era num tamanho tão grande que era diferente dos outros. Era parecido até do tamanho de Jeová. Daquele Jeová que você viu um comigo. homenzinho perto dele. E na minha opinião, quando... Homenzinho, mas como um Draco. Como um draco. Aquele seu bonequinho Draco... perto daquele trem gigantesco. É porque ele era muito grande. Era muito né? grande. Sim. Era muito grande. Por que eu falo que parecia um dragão? Por causa do rosto, da cabeça dele. Era, sei lá, bem maior que eu. Era tipo, do meu corpo era bem maior. Era muito grande. Então imagina, você com 150 metros de comprimento. Parecido até com o Elohim. A cabeça daquele ser era muito maior do que você por Sim, inteiro. por inteiro. Parecia aqueles dragãozão gigante que eles Isso, mostram. mas era um draco mesmo. Era um Draco. Era um draco. Só que era fêmea. Era fêmea? Era fêmea. Não era draco homem, não. Era mulher. Era fêmea? Era Você fêmea. sentiu a energia? Era fêmea. Sim, lá eu já sabia que era fêmea. Então você tá voando, escapando dos dracos naquela floresta, sobrevoando, de repente tu entra aquela visão, você tem um salão com um vamos falar um dragão gigantão, uma draconiana, Isso. dragão gigantão, draco gigante. Sim. E como é que ela era? Era, tipo, muito grande. O olho dela era que cor? Era azul, não era? Azul. Era Azul. azul. Por isso que eu falo que aqueles brancos era azul. Tá. E ela era toda branca, não tinha garra preta, era tudo branco. Parecia porcelana. Parecia porcelana. Ele falou, mãe, ela era tão branca que ela parecia aquele gesso branco, branco, que você... E me fala, como é que era o salão? Pai, o salão, é porque eu até perguntei aqui pra Marcela agora há pouco. Nos cantos, era como se tivesse, eu não sei se era quadros, era quadros que eu falei, que era cheio de pintura, símbolos, usaram vários desenhos. É como se tivesse quadros no... Quadros cheios de símbolos, pinturas azul, verde, amarelo, E tudo. tinha o que lá? Símbolos ou tinha desenhos? Desenhos de paisagens, várias coisas. Mas era um trem muito, muito esquisito. Surreal. Surreal. Era paisagem daqui, não? Não. Era outra coisa. Era paisagem que não tinha nada aqui. De outra galáxia, não sei. Mas não era daqui, não. Tá. Era algo... E era quadros, tipo, pequenos, mas aqui pra gente deve ser tamanho de um prédio. E era tudo enfileiradinho assim, tudo. Aonde Era estava? milhares de quadros. E esse ser, essa draconiana, você fala tão gigantesca, ela estava sentada em alguma coisa? Não, Em pé? ela tava meio que em pé. Meio que em pé. O que eu perguntei? Eu perguntei alguma coisa? É que tem muito tempo. Então, eu perguntei por que eu iria vir pra cá. Isso. Você falou pra ela, na época que você me contou, Minha mãe lembra que mais. por que você ia vir, o que você ia fazer, uma coisa assim. E Você acha que é um resgate de memória que você estava na frente dela Isso. para conversar com ela e ela estava te dando uma missão ou um Isso. trabalho? Isso. E eu perguntava pra ela por que eu iria vir pra cá. Para onde? Para a Terra? Pra Terra. Para esta Terra que nós estamos. Essa Sim. terra. Quando ele fala pra cá, que ele fala por que ele ia vir, ele disse que lembrou que veio ali naquele sentimento que era a Terra, da forma que ele ia vir. De onde ele estava escapando naquele momento dos outros draconianos atrás correndo. E o que ela te falou? Nessa hora, ela falou que eu iria vir pra cá era resgatar uma Um pessoa. resgate. Um ser. Isso. Era resgatar Era um esse Resgatar um resgate. ser.
Exatamente. Só que quando ela falou isso, é como se tivesse catado naquela hora daquela visão, colocasse mais uma visão, né? É como se fosse várias visões dentro de uma visão, Sim. né? E nessa hora que eu falo, porque é bem difícil do povo entender. Mas tenta falar mais assim, que Eu simples tava pra pessoa voando entender. lá, fugindo daqueles seres que estavam vindo atrás. Aí você daqueles viu dracos. ela lá, aí conversando, ela falou que você tinha uma missão, aí você teve uma outra visão dentro da visão. Dentro da visão. É como se lá você tivesse parado com ela, você visse mais além. Mais além. Nessa hora, foi como se eu tivesse visto desde quando eu era criança, todas as minhas memórias, até Aqui, o Michael, ou Não. de lá. Como assim? Você viu as memórias do Michael aqui? Daqui do Michael. Do Ah, Michael. do Michael. Tudo que ia acontecer com ele. Então, lá você viu que ia ser o Michael. Sim, Então, sim. de frente a esse dragão, vamos chamar de dragão, Sim. Esse né? ser Esse ser grandioso. draconiano. E ela fala pra você, você tem uma missão de resgate, você vai buscar alguém. Isso. Você vai buscar exatamente. alguém. Você precisa Exatamente. buscar alguém. Exatamente. E aí, quando ela te mostra, naquele momento, você vê o Michael. Sim, Você aqui. Sim. Só que tava em preto e branco. Você viu em preto e branco, Não lá na tava frente dela. Igual era que eu via cor e Você tudo não mais. viu lá, não, na experiência lá, eu acho que viu, não. Ele Eu disse vi que todo viu. mundo, Ele pai. falou que ele via, mas era algo um pouco embaçado. Era. Sim. Não era tão nítido, mas ele sabia eu que tô era brincando, ele. tô brincando. E nessa hora eu via você, minha mãe, a Marcele, tudo dentro daquela visão, dentro da visão, né? Só que é como se eu tivesse visto os loops. Lembra aquela vez que você falou do loop que tava tendo em abril? Sim. Que nós estava tudo aqui, todo com aquela energia de fim da Terra e tal. Sim. Uhum. Foi como se eu tivesse sentido aquela mesma energia dentro daquela visão. Várias coisas. Ele viu tudo. De Várias lá, de coisas. criancinha até aquele... Exatamente. até- Aquele momento. Só que assim, quando eu vi lá, deu desde criança, quando chegou até, foi o que, uns 3, 4 meses atrás? Não foi? A experiência? Essa experiência, uns Sim. 4 meses Ah, atrás. uns 4 meses Pô, eu atrás. tô sabendo só hoje. Vocês me consideram mesmo, hein? Tô Não. muito lisonjeado pela. Aí, Tá. aí, tipo, Não, Marcelo. foi até o momento que eu tava até uns 4 meses atrás. Só que contou até uns 34 anos da minha vida. Só que o resto foi tudo embaçado. Então vamos lá, deixa eu tentar entender. Então você viu até uns 34 anos. Você viu até abril. 35. 35. Aí depois você. Te mostraram que teria até seus 35 anos. Que é a data que eu acho que vai ser, porque lá ela falou, não foi, mãe? Ela falou. Aí ele fala assim, pra mamãe te ajudar, porque tem mais de 4 meses e você tem muita experiência. Ela fala que esse resgate pra ele é até os 35 anos, da agora pra frente, ele não conseguiu ver porque ainda tá É o embaçado. futuro. Então ela não mostrou isso, ela Tava mostrou tudo ele até os embaçado. 35 lá, mas da idade dele da agora pra Não frente, mostrou. Tava foi tudo embaçado. Sim. Então ele não sabe. Então ela mostrou que ele ia ter até 35, mas Tá ele viu tudo até os embaçado. 15, o resto, Isso, ele os viu outros mais 20 anos nítido. ficou embaçado. Isso, ele viu mais nítido até a idade dele agora. Sim. Aí depois é Que é a idade embaçado. que foi dado a ele agora, neste momento Nesse dele. momento. Talvez se você tivesse tido essa experiência com 20 anos, talvez você deveria até os 20. E se você tivesse com 25 anos receber, ele ia te permitir vir até os 20. Como você está com 15 agora, ela freou porque É o verdade. futuro da frente, porque você ainda não viveu esse tempo. Mas pode continuar. Exatamente. E aí ele falou que ela disse, né, na época, que ele ia. Essa idade, porque quem ele veio buscar já teria ido embora. Então a sua vinda na Terra Sim. foi para buscar algum ser. Algum ser. Daquele Resgate. lugar. Exato. E até os meus 35 anos aqui, tridimensional, esse ser já seria resgatado, no caso, Já teria né? ido embora. Já teria ido embora. Ah, então, peraí. Então, você foi passado para você por essa draconiana, Sim. naquele mundo, Sim. daquele espacial, no cosmos, que você teria uma missão de vir na Terra para buscar um deles lá, Sim. que estava aqui, Sim. preso, Sim. ou em estado atrasado, né, de retorno. E aí a sua missão era vir Resgatar. preparar energeticamente a vinda dele, o suporte energético. Engraçado que o Michael, já viu depois que o Michael, digamos, afiliou-se ao trabalho,
o quão você, além de energeticamente, o quão você somou nesse trabalho, Demais. né? né? Eu vim, digamos, bem. Mas o Michael trouxe uma nova energia. É como se, tipo assim, o Marcelão já estivesse meio que andando, gabando gás, e ele desse um impulso, né? Complementou, Ele né? deu um impulso energético, porque realmente o meu gás já estava caindo. Então, na realidade, Michael, ela disse que você viria somente para ajudar alguém embora. Sim. Resgatar alguém que estava preso aqui. Mais nada. Mais uma nada. Missão aqui, só E que até os seus 35 anos, essa pessoa já teria ido essa embora. pessoa já teria morrido. Aham, e no caso, eu acho lá, eu tenho certeza no caso, mas Ele veio com esse sentimento. que no eu dia. iria até os meus 35 anos de idade. Que Você essa sente idade. que você vai desencarnar cedo. Sim. Porque a outra pessoa já vai ter morrido e ido embora, Sim. então você não tem mais o que fazer nessa terra. Não tenho mais o que fazer aqui. Exatamente. E aí, Aí- continua. Beleza. Aí depois disso, sumiu tudo. Ou teve mais coisa? Não, né, mãe? Não fez. Sumiu. Teve Depois Teve? disso. O quê? no meio do mato. Não, calma. Isso eu sei, eu tô Não, falando da visão. Ele tá falando até onde a Draco, visão. né? Depois disso, sumiu aquelas visões tudo e continuou lá meio que fugindo daqueles seres. Quando eu tava fugindo, eu via como se fosse, como se tivesse meio que uma montanha. Era uma montanha? Que tinha um túnel? Aí voltou, acabou a visão, Acabou a aí visão. você tava voando e Ele correndo deles. Fugindo. continuou. E eles te Exatamente. perseguindo. Era uns 15, 20 ali. Nesta hora, eu tava como se estivesse olhando para algum lugar focado. E era como se fosse aquelas montanhas pequenas. Não é aquelas gigantescas. Era um morro. Era um morro. Sim, tudo E bem. nesse morro tinha como se fosse uma bola, mas era muito grande, né? Pra mim lá como um Draco, era como se fosse um morro. Pra mim aqui pode ser tamanho de uma montanha. Mas pra você era um... Era um morro, Tá. exatamente. E lá era como se tivesse abrido alguma porta de ferro dentro da montanha daquele morro. E era um buraco, né? E na porta tava uma reptiliana. Que eu tenho certeza que era a Marcele. Então tinha uma reptiliana. Uma reptiliana. Lá na porta, como se estivesse meio que me chamando ou me esperando ali. Nessa hora, eu fui no rumo voando. Ela tava ali pra te auxiliar. Pra mim que... tem uma palavra melhor. Ou foi um encontro... Meio que pra ajudar, né? Eu não Sim. sei. Mas Qualquer ela coisa. tava esperando. Tava porque me você esperando não lembra, ali. ela tava É. esperando, né? Tava me esperando. Aquele ser. Será que não teria sido já combinado? É Tipo o que assim, eu penso. se eu fugir, você vai estar em tal lugar. Será que não foi um plano já? Só que... Não seriam aliados já? Sim, mas continuando. Tá. Nessa hora que eu vi aquele meio que buracão que tava lá, eu tava meio que voando pro rumo dele. Só que não aterrisei, Ele não pousou. não pousei Você assim. caiu. Eu caí tudo rolando lá dentro. E ela foi junto. E ela foi junto, ela fechou lá com tudo. Quando fechou, dava pra escutar. Então, na hora que você caiu, digamos, o Draco caiu, ele saiu enrolado, enroscado na reptiliana e saiu rolando. Sim, os dois ali, Certo. né? E nessa hora, foi assim ou teve alguma coisa diferente? Foi isso assim, né? mesmo. E nessa hora que eu entrei com tudo, que nessa hora que tava rolando já puxou com tudo aquela porta, eu acordei com um susto ali na cama. Que eu tenho certeza que foi o meu... Ele acredita Foi que meu nesse reencarne. momento foi aonde ele saiu de lá e caiu aonde ele tinha que cair, Que era pra entendeu? encarnar aqui. Pra encarnar. Dentro daquele Então ele buraco. entrou Será no que portal. não era só, tipo, vamos lá, vamos analisar, vamos fazer algumas leituras energéticas nisso. Não seria esse momento você invadindo a dimensão, o mundo do Sim, Jeová, foi o que eu falei. né? Você estava invadindo o mundo de Jeová e os sentinelas E do eles mundo veio dele atrás. vieram atrás de Eu senti você, energia né? ali. Porque você invadiu Sim. o mundo deles, amando de um outro lugar. E não fazia planos você estar aqui. Só que, então, continuando. Quando eles veio atrás, eu tenho certeza que eles não iam me colocar pra reencarnar, que era pra bater mesmo. Eles iriam te até destruir. matar. Eles foram pra Eles capturar iam para ele. destruir você. Destruir, capturar, pra exatamente. pegar ele e destruir. Quando eu entrei dentro daquele túnel, eu já tinha a intenção, era igual você falou, como se eu tivesse combinado com aquela reptiliana, E a reptiliana né? te deu
digamos, vamos viajar um pouco na maionese. É bom viajar na maionese às vezes. Digamos que aquela reptiliana sabia Sim, foi o que eu falei. de alguma magia ou algum conhecimento oculto que pudesse encarnar, adentrar o mundo com algumas garantias e ressalvas. Tipo assim, eu vou encarnar, mas nós vamos ter até alguns contratos de segurança. E quando nós encarnarmos, nós passaremos pelo mundo espiritual deles, encarnaremos na terceira dimensão, porque eu sei alguns macetes para, digamos, driblar algumas regras deles. Não poderia já ter sido os dois, você e aquela reptiliana, você sente que é mais sério? Tenho certeza. Que aquele momento foi onde vocês conseguiram adentrar e encarnar? Então, Encarnar, vocês adentraram essa É o realidade. que eu tava continuando falando. Eu tenho certeza que naquela hora que eu entrei dentro daquele buraco, foi na intenção de reencarnar aqui, porque eu De tinha uma nascer missão. na Terra. De nascer aqui, porque eu tinha uma missão E aqui. ela também entrou de E ela entrou gaiato. também junto. Porque ela também tinha que fazer alguma coisa aqui. Entendi. Entendeu? Não foi, sei lá, realmente... Por um acaso. Por um não acaso. Foi porque eu tinha que entrar, né, reencarnar aqui pra uma missão. E como você Porque aqueles estava seres que sendo... estavam vindo, eles não iriam me colocar pra reencarnar. Eles iam pra cá, Eles iam destruir. destruir você, mandar você de volta pra fonte. Exatamente. E eu aí, fui- quando vocês caem, quando ele fala... Porque na época ele me contou, ele falou, mãe, na hora que eu vi assim, mãe, eu fui com tudo e já catei porque você pegou ela. Né, eu Você peguei. catou ela, então você E não já saiu entrou. bagunçado, não. Não. Você catou ela e entrou numa Isso. caverna. Só que eles caverna. rolaram, Só que eu rolei lá Marcelo, dentro. entendeu? Aí, de repente, você assustou. Eu assustei. Eu acordei num desespero, Não né? foi assim que ele falou na Foi época? desse Que ele jeito. pegou ela e os dois estavam capotando lá dentro e o portão Aí eu fechou. acordei num susto na cama, como se eu tivesse reencarnado, no Já caso. estando aqui. Já estando aqui, exatamente. Agora, sabe qual que foi a experiência que eu tive antes dele sonhar com isso? Você teve uma experiência Teve. antes. Aquela que eu Teve. contei pro canal. O pai tá perturbado mentalmente, hoje meu cérebro já tá entrando em curtos, É tanta porque informação. quando eles... É só um segundo. Conta aí. Quando eles vieram me contar, ela Sim. falou, mãe, lembra daquela experiência que Ela eu teve tive? uma experiência bem E forte aí ela antes da minha. Isso. E aí dessa. complementou, porque aqui é assim, as coisas muito doidas, igual você falou, viajando na maionese. Vamos viajar. Um complementa o outro, você entendeu? Sim. Numa experiência dela, complementa a experiência dele. Sim. Então vai fechando ali. É porque aqui a gente faz, tipo, vamos encaixando. E eu sempre sou o último a quebra-cabeça. saber, né? Eu sei dos meus. Não, você não é não. Mas, Né, não. mas continua. Fala, repete, que o pai tá meio... É aquela que eu tava na roça, e aí quando eu olhava. No sonho. né? No sonho. Você tava no sonho na no roça de sua avó. Na roça da minha avó. E aí, a minha prima, Ana Laura, ela pegou e ela tava lá também. Ela olhou pra trás naquela janela do quarto da minha avó e tinha um ser todo encapuzado. Sim. Só que dava pra ver mais ou menos aqui, sabe? Certo. E o capuz não chegava tão assim. E era roça pura mato, né? Puro mato. Tava lá. cheio de mato. E aí tinha. Aí beleza, só que ela olhou, assustou e saiu correndo. E aí eu peguei e fui olhar pra ver o que ela tinha visto que tinha assustado. Quando eu olhei, tinha um reptiliano parado lá. E Tanto ela que dava viu pra como ver umas encapuzado. escamas aqui. Assim? Sim. aqui. Escama ou tipo caroço? Não, escama. Escamas mesmo? Escama. Sim, aí eu peguei e fiquei olhando. Aí, quando eu fui dar a volta na casa pra ver ele lá de perto, ele tinha sumido. Aí eu fui dar a volta, ele sumiu. Sim. De repente começou a fazer vários barulhos em volta, no meio do mato. E aí saiu vários de lá de dentro. Vários reptilianos de lá de dentro. E aí minha mãe tava comigo. E aí eles pegavam, eles estavam meio que agachando assim, porque tanto que a minha mãe falou, se eles levantarem, eles vão ficar muito maior que você. E aí eles ficavam meio agachados pra Tinha poder ficar na minha quantos ali, altura. mais Pra ou menos? ficar na tinha mesma 5, altura. tinha entendi. Eles estavam te vários. olhando. Tinha vários, eles ficavam em volta. Certo. E aí, de repente, cortou o sonho, e aí eu tava dentro de um túnel e ele estava em volta. Ela Estava estava me nesse túnel. Ele estava me Ela levando. já sonhou com esse túnel antes. Uhum. Ela viu esse túnel. Ela não sonhou, ela viu. E ela viu o Eles túnel. estavam me levando pra algum lugar, e aí ele estava em volta, assim. E eu tava... Vamos viajar um pouquinho na maionese. É bom viajar na maionese. Comer maionese também é bom, adoro. Ainda mais com um pãozinho assim. Mas vamos lá. Não seriam, talvez, esse seu clã? Não seriam vocês, Pode ser. esse Os clã verdes, né? de vocês já preparado
com um plano, esperando combinado com talvez com um Draco negro, não estariam esse grupo nessa caverna que você viu antes? Isso foi antes da sua experiência? Foi antes. Isso você teve isso antes deles ter? Sim, foi dias antes. Não, dias antes? Dias. Não seria esse clã, o seu clã, o grupo, e vocês já estavam preparando para pôr em prática esse plano? Porque se for olhar. Então é um plano de resgate. resgate. Então seria. Então esse é um grande plano de resgate. Eu vou te dizer, viu? Esse ser que vocês vão resgatar deve ser muito importante. Para ter toda uma logística dessa, não é coisa fácil, não. Começou lá com a sua mãe, de quando ela viu aquele ser vermelho lá na cozinha lamentando que estava demorando. Né? E depois, o que acontece? Veio toda essa narrativa. Eu quero que você não assistiu, você tem que assistir o último vídeo, que é sobre Moark, que é uma das rainhas de Orion, né? E só para fechar, quando eu era moleque, vocês sabem que a minha fama nunca foi boa, né? O pessoal fala assim, as pessoas ficam lá assim, pô, mas você aquele Muay lá, Muay, é do Muay, como é que é o nome? Muay. Acho que é Muay. Pessoal, pô, mas tem muita similaridade com você. É que vocês não viram o que eles falam. Acho que é Maui, pai. Maui? Maui. Aí eu falo assim, É Maui. a Fabiana fala, porque ninguém te conhece pessoalmente. Não, então é para comparar, vamos lá. Quando eu vi pela primeira vez o desenho... É um bate-papo com a família Maris. Vamos lá no bate-papo. Deixa eu cortar aqui pra me pôr de novo, senão acaba a bateria. Vamos lá. Então, vamos lá. Na primeira vez que nós assistimos o desenho, que é fantástico, Em 2017. desenho lindo, maravilhoso, se você não tiver memória boa, Tô acho com que memória você boa, vai lembrar, e os meninos lembram. Quando eu vi aquele carinha lá, o que eu falei pra você? Você falou assim que ele Era bonitinho. você. Mentira. Falei, igualzinho você. Igualzinho. Mas igualzinho assim nos atributos físicos ou como nas atitudes? É pior nas atitudes. Vocês acham? Entendeu? Pro pessoal entender, né? A atitude daqueles. Assiste o desenho de novo, vamos ver como que é o Maui. Como é que é o nome dele? Maui. O desenho, ele já... A forma que ele trata as pessoas, né, em volta dele, o jeito que ele se acha, no convencimento. Eu me acho. Não, vem cá. A gente tem que falar o que pra você toda hora? O que você tem que falar pra nós? De nada. Não, a gente tem que agradecer ele. Então, e ele de nada. Nós toda hora, obrigada, e ele de nada. Porque eu fiz isso aqui, ó, pra você, de nada. Entendeu? Não é assim que é você? Michael? Eu tô mentindo? Não. Fala sério, porque às vezes eu falo pro pessoal, às vezes, quando eu disse lá atrás, em alguns vídeos, que ele é difícil, pessoal. Não é algumas coisas, não. Teimoso. Ele é difícil, ignorante, teimoso. Ignorante, teimoso, convencido, entendeu? Se acha. Me acho o gordo mais lindo do planeta, do universo. Não, um convencimento. Marcelo, você é um até bonito. Eu sei que eu sou lindo, não sobre, eu sou lindo. Não, ele é. É tipo isso. Sabe, tipo aquela pessoa que não precisa elogiar ela, que ela não deixa você falar as qualidades dela. Eu sou assim? Você não tô exagerando. Tanto que eu falei pra eles há um tempo atrás, num bate-papo que nós tivemos, que foi até que você é difícil, mas é difícil em todos os sentidos, que eu quis dizer isso também. Não é só olhar para aquele desenho e achar o cabelinho dele parecido com o seu, achar a barriguinha parecida, os músculozinhos parecidos, não é só isso não. Tem o íntimo também, que é por dentro. A conduta. Entendeu? A conduta. Você ajudo, mas de nada. De nada. Mas tá bom. Entendeu? Eu não sei se isso aqui vai pro vídeo, não. Não sei se isso aqui vai pro vídeo, não. Tem que eu vou pensar. Tem que deixar. Mas só pra gente terminar o nosso bate-papo, né? Quando eu era moleque, eu tinha 12 anos, vocês sabem que a minha fama não era muito boa nas ruas, né? Sim. Família conta altas coisas meio difíceis. E eu gostava muito de beijar.
E eu me lembro uma coisa que eu tinha mais ou menos 12 anos de idade. Eu morri de medo do capeta. Um dia eu me lembro que eu fui numa loja de disco e tinha fogos de artifício. E a caixa do fogo de artifício tinha o capeta lá, vermelho, com chifre e tudo. E eu me lembro que eu vi aquilo ali, eu fiquei em pânico. Com 12 anos, eu tinha uns... Não, eu devia ter mais ou menos uns 8, não, 8 não, era mais velho, eu tinha uns 10 anos. E eu não dormi por semana, com medo, porque na hora que eu ia dormir, tava o capeta na minha cabeça. Na hora que eu dormi, na hora que eu falei assim, vou dormir lá, tava o capeta lá, ai meu pai, ai. E isso ficou tão na minha cabeça, eu acho que isso ficou tão assim, tão, digamos, forte, marcado na minha cabeça. O capeta, quando eu vi o capeta a primeira vez, eu fiquei doido. E uma vez eu gostava muito de brigar na rua. A minha vida era brigar. Eu era bem ruinzinho mesmo pra brigar, muito ruim pra brigar. Tinha uma fama muito ruim na época. Não vou dizer que eu fui preso. Eu fui conduzido pela patrulha da polícia algemada algumas vezes, né? Pra trocar umas ideias com o delegado. Delegado, meu filho, você vai virar bandido, você não é sociável, não vai trancar você só sabe brigar, você não tem conduta para cidadão civilizado, toda hora nós vemos sendo enroscado em alguém em algum lugar. E eu cheguei mais ou menos aí, né? Fui visitar o delegado algumas vezes, mas não fiquei lá não. E eu me lembro quando eu tinha 12 anos, eu brigando na rua, na escola, e eu era mau. Eu era ruim, eu não tinha dó pra bater, eu nunca tive dó pra bater ninguém. E se eu apanhasse, eu ia ficar aquilo até eu pegar a pessoa. E eu me lembro uma vez que eu tava brigando com um moleque que me jurou, e eu era assim, se falasse pra mim assim, ó, eu vou te pegar, aí tinha que me pegar mesmo. Porque se não me pegasse, eu ia pegar a pessoa só por ela ter me jurado. E eu era desse jeito. Mas o meu primo era pior, viu? Meu primo lá era muito... que lá o demônio incorporou nele quando ele nasceu. E eu me lembro de eu estar brigando. Olha que coisa, eu acho que pode ter sido aquela visão daquela caixa de fogos de artifício quando eu vi o capeta lá vermelhão, cramunhão, chifrudo, rabo, asa na caixa de fogos de artifício. E eu me lembro, né, Marcelo e Michael e os nossos amigos, que eu com 12 anos, grudado, né, o moleque lá, eu a mão enforcando o moleque, eu em cima do moleque era do meu tamanho, não vou falar que tinha injustiça de tamanho, e eu enforcando o moleque virando os olhos, quando de repente eu acho que pode ter sido por causa da visão do capeta na caixa ter ficado, eu já te contei isso, Já. eu olhei nas minhas mãos e eu tava possesso no ódio, eu queria arregaçar ele, me jurou, eu tava mexendo com a minha honra. Quando o moleque tá lá assim, até virando os olhinhos lá, e isso eu acho que isso até me ajudou, porque imagina eu com 12 anos, brigando na rua, e por uma tragédia mata uma outra criança, que horror, né? Minha mãe ia me matar, eu nem precisava de polícia, minha mãe ia me matar depois, a dona Márcia ia me matar. E na hora que o moleque tá lá virando o olho, de repente eu ali, na hora que eu olho, nos meus braços, daqui pra cá, nas minhas mãos, eu vi as minhas mãos vermelhas, igual o capeta da caixa. E as minhas unhas eram desse tamanho. Quando eu tô ali focado no pescoço, eu tava totalmente com 12 anos, possesso, eu bato o olho e eu não sei se é por causa das caixas, da caixa daquilo ter ficado, e às vezes foi algum ser espiritual, um anjo, quis me ajudar a não cometer uma atrocidade e depois ia ser prejudicial para mim, para minha família. Eu vi as minhas mãos vermelhas, Michael, dos meus braços eu vi para cá vermelho, igual do capeta, e as garras vermelhas. Quando eu olhei, o tamanho foi o meu susto, que eu soltei na hora e entrei em estado de pânico. Se o moleque quisesse levantar, ele me matava ali, porque eu entrei em pânico. Eu fiquei em estado de transe, porque como que eu via o demônio, o diabo em mim? Os meus braços e minhas mãos eram idênticos ao diabo, o demônio que eu vi. E aí foi aonde eu cheguei em casa, contei para minha mãe, e a minha mãe começou a orar, a gente começou a pedir, porque minha mãe acreditava quando eu falava que eu via as coisas. Eu falei, mãe, eu vi o diabo em mim, o diabo estava em mim, eu estava ali enforcando o menino, eu não sei se o demônio estava dentro do meu corpo, o diabo, mas eu vi nitidamente, os meus braços eram vermelhos e as minhas unhas tinham virado garras pretas e eu estava ali, quando eu vi, eu soltei
E entrei em estado de pânico, tanto que se o menino quisesse levantar, ele me arrebentava, ele me machucava, porque eu não tinha mais psicológico para mais nada. Eu fiquei em estado de choque. Interessante certas coisas que acontecem na nossa vida, não é verdade? Sim. Mas tá bom. Pessoal, eu quero agradecer ao Michael. Michael, muito obrigado. Minha garganta hoje. Hoje você foi show. A Marcele também. Fabiana, indiscutivelmente, ela é a assessora, né? Ela é a porta-voz, a analisadora deles, né? É. E a gente ouve aqui... Minha mãe é a minha caixa de som. Sua mãe é sua confidente, né? Você fala tudo pra ela. E aí, pessoal, eu quero agradecer. Quer falar alguma coisa, Fabiana? A palavra é sua. Isso mesmo, só gratidão pelo carinho, né, do pessoal. Obrigado, Fabiana, Marcele, Michael. E é aquele negócio, meditação constante o tempo todo, né? Porque o espiritual sempre prega peças para... Jeová é mestre dos disfarces. Então você tem que aprender a enxergar os disfarces de Jeová, porque o dia que Jeová começar a moldar em muitos disfarces, na hora H você tem que estar afiado e saber que os disfarces às vezes não são aquilo que estão se mostrando. E você tem que ver a essência e você tem que... Uma coisa que eu falo, só para terminar, rapidão, é o seguinte. Os olhos e os ouvidos tridimensionais veem a terceira dimensão. Se uma pessoa falar assim, eu sou moreno. Você fala, pô, ele falou que é moreno e faz sentido. Mas às vezes, se você fechar os teus olhos, tampar os seus ouvidos e buscar ver com o espírito abrir, você vai enxergar além. A leitura energética é enxergar além. Ver com os olhos espirituais que enxergam a realidade que o corpo tridimensional não consegue enxergar. Essa é a leitura energética. É você ler e se atentar com o espírito. Um grande abraço da família Marins, né? Filhos das Marias. Filhos das Marias. Um grande abraço a todos vocês. Gratidão, Fabiana Marins, Marcele Marins, Michael Marins. E a todos vocês que nos acompanham. Gratidão imensa, um forte abraço de nós todos. É um grande prazer compartilhar um pouquinho do que nós somos e o que nós vivenciamos e experienciamos com vocês, grandiosos guerreiros cósmicos. Um forte abraço e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.